Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, mais uma vez aqui dando continuidade, esse curso, essas matérias do curso de diaconato. Desde já vai se preparando aí, se assente, pegue seu material, se você tem a sua apostila, ou se está no seu arquivo aí do seu celular, você possa abrir. Pela apostila, página 43. No aplicativo do seu celular, provavelmente é a página 85. Amém? Mas eu gostaria de orar para a gente dar início nesse momento. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos mais uma vez poder estar aqui, aprendendo mais com o Senhor, com a Tua palavra. Que o Senhor venha formar, papai, em nós, diáconos, ó Pai, diáconos de excelência. Assim, ó Deus, nós oramos e colocamos nossas vidas diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então, dando continuidade, hoje nós estaremos no capítulo 7, ou aula 7, se você assim preferir, e nós temos uma matéria muito interessante, Não estranha não que eu estou de óculos aqui, mas infelizmente a idade chega, só para a gente ler. O tema dessa matéria de hoje é como servir a Santa Ceia. Olha só, dentro dessa matéria nós vamos ver algumas questões aqui que nós já praticamos aqui como igreja. Outras talvez não da mesma forma como está aí no seu material, às vezes por uma questão de doutrina diferente, de ministério diferente, mas muito do que vai ser falado aqui nós já praticamos. Então, na verdade, essa aula é para a gente dar uma aperfeiçoada naquilo que a gente já costuma fazer. Amém? Então, dentro dessa matéria de Santa Ceia, nós vemos que esse ato é uma solenidade de reverência. Reverência. E tem que ser dirigido e feito com perfeição. Por quê? Por que tem que ser feito dessa forma? Porque a Santa Ceia é uma cerimônia e no material diz, e é verdade isso, que é a cerimônia talvez mais solene da igreja, mais solene, uma das mais importantes que a igreja celebra, porque o próprio Jesus já determinou que fosse dessa maneira, Pois por que isso? Porque nós relembramos uma das principais doutrinas que traz no Novo Testamento, que fala lá da encarnação e a morte vicária do Senhor Jesus. Para a gente entender um pouquinho sobre morte vicária, o que seria essa morte vicária? Talvez você nunca viu falar dessa palavra, mas nada mais é do que Jesus em nosso lugar. Jesus nos substituindo ali na cruz do Calvário. Então essa seria essa morte vicária. Então, como nós estamos falando aqui, a Santa Ceia é uma cerimônia que nós praticamos, sempre nos primeiros domingos do mês, e é muito solene, é muito especial, por isso é importante, E também a Santa Ceia, ela remete para algo muito importante para nós, para a igreja, como um todo, que é anunciar a volta do Senhor Jesus. Então, todas as vezes que nós ceiamos, nós dividimos aqui, compartilhamos o suco, e comemos do pão, nós estamos celebrando e anunciando a volta de Jesus, que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então, é o momento de nós relembrarmos isso, e ter esta certeza que o Senhor está próximo. Então, a ceia também, além de ser uma cerimônia solene, ela também é uma profecia, como está escrito aí no seu material em 1 Coríntios 11, 26, vem anunciando, é um memorial. Depois você pode conferir aí, na sua Bíblia, na sua casa. Então isso é a Santa Ceia, é uma cerimônia especial, solene, que deve ser feita pela igreja do Senhor Jesus, como diz a palavra, até que Ele venha.
Então, quando nós ceiamos, nós estamos profetizando que o Senhor ele está voltando. Amém? Glória a Deus. Tranquilo até aqui. Espero que vocês possam estar compreendendo. Mas então, dando seguimento, aqui, no que seria essa Santa Ceia, nós precisamos entender que é uma ordenança. É uma ordem, uma determinação do próprio Deus, de Jesus, para nós como igreja. E dentro da palavra, nós vemos algumas ordenanças. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre isso. E a primeira ordenança fala do batismo nas águas. A segunda ordenança fala da ceia. E a terceira ordenança fala do ide. Do ide e pregai o evangelho. Então aí nós vemos tamanho é a importância da ceia do Senhor. Então não deixe de celebrar a ceia. Você que faz parte do corpo de Cristo, nós que somos igreja, nós precisamos ceiar. A ceia é alimento, a ceia é fortalecimento, a ceia é cobertura, a ceia é proteção para nós. Então é muito importante. E a ceia também é um momento de nós termos comunhão. Por isso a gente fala, não falte no domingo da ceia, participe. Para quê? Para que você possa ter comunhão com seus irmãos, ter comunhão com o próprio Deus. É o que está escrito aí, no seu material, que vem falando, é conhecida ainda como uma comunhão entre o crente e o Senhor Jesus, entre o crente e a sua congregação. Então está falando aqui de uma comunhão, de você estar junto. Então é muito importante a ceia, dentro do contexto cristão. Por isso que fala que é uma cerimônia solene. Então não deixe de ceiar. Amém? Glória a Deus. Então até aqui nós vimos o que seria a Santa Ceia, e a importância da ceia dentro de uma igreja. Mas, voltando para a questão diaconal do servo, nós vamos ver alguns pontos aqui que o servo, que o diácono, ele tem que estar atento durante essa celebração. E tudo isso é muito importante, para que a gente possa fazer esse trabalho, esse serviço, e que tudo ocorra da melhor maneira possível. Amém? Tem um texto aqui, eu gostaria de ler. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, do 17 ao 22. Diz assim, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Olha só que palavra forte que está aqui, Mas por que essa palavra forte? Porque o primeiro ponto aqui, para o diácono tomar cuidado e ter ciência do que significa esse momento, é que nós temos que manter a solenidade da Santa Ceia. Aqui nesse texto nós vimos, um momento, onde o apóstolo ele chama a atenção, porque as pessoas que ali estavam participando daquele momento não estavam entendendo qual era o real significado da Santa Ceia. Por isso que fala de embriagar, da desorganização que havia ali naquele lugar. Então, é importante que o diácono
ele esteja atento a tudo isso que está acontecendo no momento da ceia. No seu material aí, até traz uma palavra que fala assim: não havia diáconos em Corinto. Mas por que está colocando isso? Para que os diáconos, se eles estivessem ali presentes, ou estivessem entendido naquele momento, onde o apóstolo Paulo fala, eles teriam organizado e não deixado que aquele momento se tornasse um momento de balbúrdia, de bagunça, descontrolado. E ainda fala mais aqui, se havia, era bem orientado pelo seu pastor. Então aqui vem falando de uma orientação. Talvez aqui não vai ser o pastor que vai trazer as orientações, deve ser o líder dos servos, que vai trazer uma orientação para você no momento da ceia, de como se portar, de como servir, do que você tem que olhar. Mas é importante, para quê? Para que haja uma sinergia ali, tudo esteja correndo como deve ser, como é esperado, de uma forma organizada, de uma forma tranquila. E não é o que o apóstolo viu nesse texto. Eles não entenderam o que estava acontecendo naquele momento ali. Por isso que se fala que o momento da ceia é um momento solene, que tem que ser feito com reverência. Então assim nós temos que fazer e ser. Por isso que diz aí no seu material: porque todo diácono bem orientado tem como princípio zelar pelo caráter solene da Santa Ceia, a fim de que esta não perca a sua finalidade. Qual que é a finalidade? Manter a comunhão entre o crente e o Senhor, entre o crente e a igreja. Então nós vemos aqui, nós podemos entender que nesse momento da ceia, é um momento muito sério. É um momento muito sério. Então não pode haver bagunça, não pode haver descontrole. E o diácono, o servo, ele tem um papel fundamental nisso, porque ele vai participar de toda a organização. Então lembre-se, desse momento, que é um momento solene. Não é momento de fazer gracinha, não é momento de brincadeiras, mas tem esse momento com uma seriedade muito grande, porque é o momento de você ter comunhão com o próprio Deus. Você se preparou durante o dia para estar na casa do Senhor, e ceiar e ter esse momento com Ele, e com seus irmãos também. Então lembre-se disso. Você tem um papel muito importante, diácono, servo, no momento da ceia. E trate isso com a maior seriedade possível. Amém? Glória a Deus. O segundo ponto, importante, que traz aí no seu material, fala dos cuidados que deve ter o diácono durante a celebração da ceia. Então nós vemos aqui que é uma série de cuidados que nós devemos ter. Como nós já falamos, a Santa Ceia, está escrito no seu material, é o momento mais solene da reunião da igreja. Então você deve estar atento. Primeiro, vem falando aí, observe como é que está a igreja. A igreja está em condições? Hoje, as igrejas têm pessoas que cuidam da igreja, da manutenção da igreja, mas pode acontecer algo inesperado. Por exemplo, às vezes a pessoa vem e limpa a igreja, prepara a igreja, mas nesse intervalo do culto, às vezes pode cair uma chuva, ter um vazamento de água, uma goteira, ou um outro imprevisto. O servo, o diácono, ele tem que observar isso, porque se for preciso ele correr atrás para resolver aquele problema ali, quem tem que fazer isso é o diácono, é o servo. Então verifique como está o templo, está organizado, está tudo no seu lugar. Isso faz parte. Até as cadeiras, ver se está tudo colocado certinho no lugar, se está organizado, se não tem nada em cima, se não tem lixo debaixo das cadeiras. Isso faz parte do trabalho do diácono, do servo. Ver se as coisas estão colocadas no seu devido lugar, se não tem nada fora, desorganizado. Tudo isso tem que ser feito antes da ceia. Então aqui também já fica uma orientação,
né, se você está escalado, se você sabe que naquele dia é você que vai estar ali como servo, né, na sua igreja, na nossa igreja, procure chegar um pouquinho mais cedo, né, para você verificar tudo isso, para não ficar para a última hora, né, e ficar naquela correria, né, porque o culto não vai parar para que a gente organize as coisas, né, o culto tem que continuar, então tudo tem que ter sido preparado antes, né, isso é importante. E também, né, dentro dessa importância de verificar, né, como está o templo, como está a igreja, nós temos que entender algo, querido. Nós, como igreja, nós somos um corpo. Nós temos que estar bem ajustados, saber o que nós vamos fazer, né? Que se cada um fizer aquilo, né, que tem que fazer, não vai sobrecarregar o irmão e nem o outro servo. Então, precisamos estar ajustados, né, trabalhando numa mesma visão, numa mesma direção. Isso é importante. Amém? Glória a Deus. Aqui também fala, né, dos cuidados, né, fala dos elementos, né, do pão e do suco. Então, aqui fala, né, foi providenciado, não deixe faltar, né? Então, talvez hoje nós já temos pessoas que fazem isso, né, mas logo nós teremos uma equipe, né, e talvez você esteja dentro dessa equipe, né, fazendo parte no dia da ceia. Então, é papel do diácono, do servo, verificar se tudo está preparado, se tem o pão, se tem o suco, né? Não deixe para você chegar no culto e olhar e ver se tem, né? O culto, como eu disse, ele não vai parar, ele não vai esperar você sair para comprar. Então já tem que estar tudo providenciado, não deixe para a última hora. Aqui também fala algo que talvez, né, nós não praticamos, mas está no material, né, que fala: procure saber com antecedência se no dia da ceia haverá alguma igreja visitante. Em caso positivo, faça uma provisão extra. Aqui nós sempre preparamos um pouco a mais, né, porque às vezes pode vir uma pessoa que já não vinha há algum tempo, pode vir um irmão de uma outra igreja, de uma outra denominação, né? Então o papel do diácono é verificar isso também, né? Quando for preparar, né, verificar quem vai ceiar, né, fazer uma contagem prévia para a gente ter um controle, né, e saber a quantidade, né, do que vai ser feito, preparado, para quando chegar na hora não passar necessidade, não ficar no sufoco e às vezes nem ter, né, os elementos. Então o papel do diácono é importante para que ele veja isso, né, para que tenha o controle. Aqui também fala das vasilhas, né? Aqui nós temos o costume de colocar, né, no copo descartável, né, e tem as vasilhas para o pão também. Então verificar se está organizado, se está em condição, se está limpo, né? Isso é importante, né? Verificar com o seu líder, com o seu pastor, se ele tem alguma recomendação, uma direção, né? Talvez pode ter algo, né, que vai acontecer ali, às vezes Deus deu uma direção, uma palavra, né, para o ministrante. Então procure saber com o seu líder, né, com o seu pastor, se haverá algo, né, de diferente, né? E aí ele vai te dar a direção para que você não seja surpreendido na hora. Amém? Aqui também, né, fala algo muito interessante, né, dentro desse trabalho, desse cuidado. Até grifei aí no material, na apostila, que diz assim, ó: lembre-se, o diaconato é um trabalho de equipe. Então, como eu disse, que nós somos um corpo, nós trabalhamos juntos. Então aqui nós temos que ter esse entendimento. Não há um servo melhor, né, do que o outro, né? Não há um queridinho, não. Aqui nós somos uma equipe que trabalha, que faz o seu trabalho para o reino, né, para o Senhor Jesus, né? Então isso requer que cada um de nós esteja entrosado, né, trabalhando junto, né, de forma disciplinada, né, e com espírito de cooperação, como está escrito aí no seu material. É um ajudando o outro. Então não precisa você esperar, né, que o seu líder, né, o líder dos servos, né, ou o seu pastor peça ou determine que você faça alguma coisa.
Se você viu a necessidade, que tem a necessidade de fazer algo, faça. Porque talvez você pode estar vendo ou enxergando algo que o outro servo, o outro diácono, ele não viu. Então faça. Esse é o nosso trabalho, fazer sem precisar que se mande fazer. Amém? Então esteja atento, né, a tudo que acontece nesse momento. Aqui também fala para a gente assegurar, né, que toda a igreja esteja acomodada. Aqui fala também de um cuidado com as pessoas, né, com os membros da igreja. Então verifique, que às vezes a pessoa chega, ele fica procurando um lugar para se sentar, né, o servo, o diácono, ele vai orientar. Ele vai falar, ó, seja bem-vindo, aqui, tem um lugar ali. Se for preciso conduzir essa pessoa até o seu assento, conduza, né, principalmente se for um visitante, né, uma pessoa que está ali pela primeira vez, né, conduza ele até um lugar, né, para que ele se sinta, né, valorizado, para que ele se sinta amado. Isso é papel do diácono também. Seguindo aí no material, traz algo que é muito comum de acontecer, é que às vezes as pessoas que estão dentro, né, do templo, da igreja, né, participando, ouvindo o culto ou celebrando uma ceia, né, como nós estamos falando aqui, ele não percebe. Mas o servo, né, e principalmente aquele que está nas portas ou lá de fora, ou vigiando, olhando os carros, né, isso já aconteceu muito. Está escrito aí no seu material: esteja certo que durante o ato nenhum estranho imiscua-se no templo. O que significa essa palavra, né? Imiscua-se, é uma palavra estranha, né? Talvez você nunca ouviu essa palavra, né? Mas eu estava pesquisando, né? E nada mais é do que intrometer, tomar parte, né? Tomar parte daquele momento. Por isso que eu disse que às vezes quem está dentro do templo ele não percebe, né? Mas já aconteceu e acontece muito, né? De às vezes uma pessoa chega e ele não está em condições de entrar e participar naquele momento. Às vezes ele pode estar drogado, ele pode estar bêbado, ele pode estar sem camisa, enfim. Ele não está em condições de naquele momento entrar e fazer parte, né, de uma ceia ou de um culto. Então cabe ao servo verificar isso, né, como diz aí, para que nenhum estranho, né, nenhum estranho entre e cause ali um tumulto. Então o servo, né, o diácono, ele tem que estar atento a tudo isso. Amém? Também dentro desse tópico, né, dos cuidados que o diácono tem que ter, aqui fala sobre algo interessante, fala sobre os incrédulos. Olha só, diz aí: no que tange aos incrédulos, que estes estejam alertados quanto à exclusividade da cerimônia. Interessante isso aqui. Por quê? Quem vai ministrar a ceia do Senhor, né, ele já vai dar as orientações, né, de quem pode participar da ceia naquele momento, né, a pessoa que é batizada, que está em comunhão com a sua igreja. Então, o ministrante, né, da ceia, ele já vai trazer a orientação. Então, qual que é o papel do diácono nesse momento? Ficar atento, né, porque sempre que vai se ministrar uma ceia, né, o ministrante ele fala que a pessoa fique de pé, né, que vai ser distribuída a ceia para que ele possa receber ali os elementos. Então, qual que é a função do diácono nessa hora? É ficar atento quando ele for levar, né, os elementos a essa pessoa, né, que vai ceiar. E às vezes pode acontecer de uma pessoa que você sabe que ceia, mas naquele momento ele decidiu não ceiar por algum motivo. Então você tem que tomar esse cuidado para quê? Para que não haja um constrangimento, né? E você chegar até aquela pessoa, né, com os elementos, e aí às vezes ele pode se sentir constrangido dessa forma, né? Porque não vai cear naquele dia, naquele momento. E também não cabe ao diácono chegar na pessoa e falar para ele assim: ó, você não vai cear ou você não pode cear. Não cabe ao diácono fazer isso. Então tome cuidado. Aqui dentro do que foi falado o material, fala dos incrédulos. O que é que nós podemos entender, né, com essa palavra? Né, que seria aquela pessoa que não é batizado ainda, né, que não foi batizado, que não está em comunhão com a sua igreja. Por isso que fala aí dos incrédulos.
né, sejam essas pessoas. Então o diácono ele tem que ter esse cuidado, amém? Para que não venha constranger as pessoas, amém? Glória a Deus, tranquilo até aqui? Então, seguindo, né, vamos para mais um ponto, né, um cuidado, né, que cabe a nós como diácono, como servos na casa do Senhor nesse momento tão especial que é a ceia. Aqui vem falando do cuidado com a vestimenta e o asseio pessoal do diácono. Olha só, isso seria um ponto, né, que a gente nem precisaria falar, né? Nem precisaria estar aqui comentando sobre isso, porque não só o momento ou o dia da ceia, mas todas as vezes que nós viemos, né, à casa do Senhor, nós temos que nos preparar, né? Porque nós vamos estar indo à casa do Senhor, nós vamos encontrar com o Senhor, né? Então é importante que o diácono nesses dias, né, principalmente como nós estamos falando aqui, ele tenha alguns cuidados, né? E aqui nós falamos tanto para o homem quanto para a mulher, né? Aqui no material fala de roupa sóbria, né, de uma condição, né, de um auxiliar do seu pastor. Então o diácono nesse momento, nesse dia em especial, ele tem que tomar esse cuidado, né, tanto o homem quanto a mulher. Por quê? Olha o que está falando aí logo em seguida: evitar cores fortes, espalhafatosas. Por que isso, querido? Quando nós estamos aqui, quando você está à frente aqui, né, segurando, né, os elementos, nós temos que ser o mais discreto possível. Por quê? Porque senão as atenções vão estar voltadas para nós. E esse momento é um momento de reflexão, é um momento, né, de colocar a nossa vida diante de Deus, e nós como diácono, como servo, nós não podemos atrapalhar esse momento, porque nós vamos desviar a atenção, né? A pessoa, ao invés de prestar atenção no que está sendo ministrado, né, do que está sendo falado ali na palavra, né, de Deus para nós, ele vai ficar olhando para o diácono, né, na roupa que ele veste, né, no tipo do cabelo que ela está usando, né, se a roupa é curta, se a roupa é longa, enfim, se o sapato está sujo ou não está. Então, nesse momento, nós temos que ter esse cuidado, né, de estar o mais sóbrio possível, né, e ser discreto. O diácono ele tem que ser uma pessoa discreta. Discrição é fundamental. Prosseguindo então, entenderam? Esse momento é fundamental para nós. Seja discreto. Quem tem que aparecer, né, quem tem que ser exaltado ali nesse momento, né, é o Senhor Jesus, não é o diácono. Então seja discreto. E dentro dessa discrição e organização, tem um texto que eu gostaria de ler, se você quiser acompanhar aí, né, na sua Bíblia. Está em 2 Crônicas, 2 Crônicas 9, versículo 3 e 4, anotei aqui. 2 Crônicas 9, 3 e 4 diz: vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar de seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, seus copeiros, e os seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Olha só o que está falando aqui, né? No material, né, vem falando, né, que o diácono ele tem que estar impecável, né? Você tem que estar bem arrumado, você tem que estar bem apresentado. Então nesse momento, né, assim como a rainha de Sabá, no texto que nós lemos, ela ficou impressionada com a organização, com os servos, como aqueles homens, né, que estavam ali servindo a Salomão, né, e se portavam. Da mesma maneira somos nós aqui, né?
nós temos que estar bem portados, bem vestidos. Não quer dizer que eu e você, às vezes, tenha que vir com um terno, uma gravata, né? Não é isso, mas você tem que estar em condições, né? E tudo seja organizado para que não só o seu líder, mas as pessoas também que vão participar, elas vejam, né, e notem a organização. Então cuidado com a sua roupa, né? O homem, cuidado com a sua roupa, né? Ver se um zíper não está abaixado, se a sua camisa não está rasgada, não está desabotoada. Então, da mesma forma, a mulher, né? Tenha cuidado, né? Porque nós seremos observados, né? Estamos sendo observados. A rainha de Sabá, como nós lemos nesse texto, ela observou, né? Ela observou e viu o lado bom, né, da organização e o cuidado. Então, que nós também venhamos ser notados dessa maneira, né, como servos discretos, né, que se portam da maneira correta. Amém? Glória a Deus. Seguindo, né, vemos mais algumas recomendações, né, para nós. Aqui diz o material: observemos, pois, as recomendações. Não somente o diácono, mas os crentes de uma forma geral. Deveríamos, sempre que formos à casa de Deus, tomar banho, arrumarmos com esmero. Afinal, estaremos dirigindo-nos ao lugar mais importante dessa terra. Então nós já falamos um pouco sobre isso. Por que essa importância? Porque nós vamos nos apresentar diante de Deus, querido. Por isso é importante. Então tome esse cuidado, tenha esse zelo, né? Não venha de qualquer forma, né? Coloque a sua melhor roupa, se você pode assim, né? Não quer dizer que a roupa tem que ser cara, né? Mas uma roupa bem arrumadinha, bem passadinha, bem alinhadinha, né? Assim, pode ser uma roupa simples, não tem problema, né? Mas venha com o seu melhor, entregue o seu melhor, porque você está indo não em um lugar qualquer, participar de um ato qualquer, um ato comum, mas você vai estar participando de um momento mais solene da igreja, que é a ceia. Então isso é muito importante. Aqui vem trazendo algo para nós também dentro desses cuidados, que fala assim: mantenha as unhas sempre cortadas e limpas. Bom, como nós falamos, são algumas coisas que ele nem precisaria dizer, mas imagine só, vou dar um exemplo para você. Você está segurando ali a bandeja com os elementos, aqui, dessa forma. Imagine a sua mão suja, as suas unhas sujas. Qual a impressão que vai passar? Porque geralmente nós ficamos nessa posição. A pessoa, quando você vai entregar o elemento para que ele pegue, logicamente ele vai olhar para as suas mãos. Então tome esse cuidado, limpe suas mãos direitinho, né? Passa um esmalte ali, né? As mulheres, né? Discreto, né? Mas tenha esse cuidado. Aqui fala também de perfume, né? Cuidado com isso, passa um perfume mais discreto também, né? Para que não venha chamar muita atenção, e isso é importante, né? Porque quando você vai entregar ali, a pessoa às vezes aqui fala, pode ser até alérgico, né? Às vezes começa a espirrar, né? Então tenha esse cuidado, né? Para que você não venha causar um transtorno ali naquele momento. Então evite, né, esses perfumes mais fortes, né? Coloque uma fragrância mais suave, né, para que tudo corra bem. Aqui fala do homem, algo interessante, né? Eu achei aqui: esteja sempre barbeado. Não, beleza, tudo bem. Mas é igual nós aqui, por exemplo. Nós temos alguns jovens, né, principalmente, que tem uma barba grande. Aí no dia que ele for servir, estar ali como diácono, ele vai ter que cortar a sua barba? Não está dizendo isso, né? Mas nós temos que ter alguns cuidados. Por quê? Como eu disse, imagine só, parece que é brincadeira, mas, né, uma pessoa, um jovem, né, que hoje costuma muito usar a barba grande, imagine ele dessa forma. Pode até parecer piada, né, e você achar engraçado, mas às vezes ele pode não perceber. Você já imaginou se ele está segurando uma bandeja com suco de uva e a barba dele está apoiando dentro do copo do suco? Olha só que negócio, né? Pode parecer engraçado, mas aí você sai do seu lugar e vai levar para aquela pessoa ceiar. Será que ele vai pegar? Né?
Isso fala de um cuidado. Aí você fala assim, isso nunca aconteceu, mas pode acontecer, querido. Então tenha cuidado, né? Abaixe um pouco a vasilha, né? Não fique aqui bem na frente, né, do seu rosto, da sua boca, né, para evitar tudo isso, né? E dentro desse que nós estamos falando, né, do homem e da mulher também, quando você estiver aqui, né, segurando os elementos, não é momento, né, de você ficar às vezes conversando, orando, né, naquele momento. Hoje, nesse momento atual que vivemos, a pessoa está de máscara, mas quando passar esse momento, né, e você estiver aqui, evite de ficar falando sobre os elementos, porque às vezes pode cair gotículas ali, né, e as pessoas estão observando isso. Então tome esse cuidado, né? O momento de oração é antes de você vir aqui. Não estou falando que você não tem que orar, não é isso, mas é que nesse momento, né, não é hora para isso, né, de você estar orando aqui ou falando alguma coisa com o próprio Deus sobre, né, os elementos. Então tenha esse cuidado, né, para que isso não ocorra, senão você vai passar um elemento, né, babado para uma pessoa, para o seu irmão. Então não faça isso, evite. Amém? Glória a Deus. Parece engraçado, querido, mas isso pode acontecer. Então tenha cuidado. Não é à toa que aqui fala dos cuidados, né, que o diácono tem que tomar. O outro ponto, né, que fala nessa matéria de hoje é da preparação dos elementos e sua distribuição. Então quem que vai fazer isso, querido? Sou eu, é você, é o diácono, é o servo daquele dia. É você que vai preparar. Então nós já falamos um pouco sobre isso. Se você sabe que vai ter ceia, né, prepare com antecedência, né, corra atrás para que na hora esteja tudo preparado, tanto o pão quanto o suco. Então não deixe para a última hora, né? Então, como diz aqui, nada mais desagradável chegar a hora da ceia e verificar que os elementos não ainda estavam providenciados. Então, o que é isso? Imagine, né, o pastor ou a pessoa que está ministrando a ceia, aqui ele termina de ministrar a palavra e ele diz, pode trazer os elementos. E aí você olha para um lado, olha para o outro diácono e faz assim, e cadê? Você preparou? Não, eu pensei que você ia preparar. E agora? Como que vai fazer? Né? A pessoa que está ministrando aqui, ele não vai falar assim, equipe de louvor, toca um louvor aí, vamos ganhar tempo. Para você correr atrás e comprar e preparar. Ele não vai fazer isso. Né? Então tudo tem que estar pronto e preparado, querido, com antecedência. Amém? Então zele por isso, né? Zele por isso, né? É importante. Aqui vem falando sobre os elementos, né, propriamente dito, fala do suco, tem que ser novo. Então, querido, você usou, né, o suco naquela ceia, aquele material ele tem que ser descartado. Você não vai guardar, né? O ideal é que não se guarde, né? Procure estar sempre com um elemento novo, né? Um suco novo, um pão novo, né? Isso é importante. Então não use restos. Lembrando que nós estamos ceando, nós estamos celebrando a vinda de Jesus, né? É algo muito solene. Então tem que ser algo especial. Tudo tem que estar preparado da melhor maneira possível. Então não pode ser qualquer coisa, né? Então se você vai preparar a ceia naquele dia, traga o suco de uva de qualidade, sabe, de qualidade, porque você está fazendo algo solene, algo especial na presença de Deus, né? Não é qualquer suco, não é de qualquer maneira, sabe? Procure fazer o melhor, né? Aqui fala também, olha só, são coisas que às vezes nem precisaria dizer, né? Mas é só como alertas, né, para nós. Fala de mãos lavadas, né? Então procure estar higienizado com a sua mão, higienizar, né, os elementos ali, o material onde vai ser colocado os elementos, as vasilhas. Isso é importantíssimo, né?
Olha só, aqui fala também, ó, nas igrejas onde são necessários vários diáconos para distribuir o elemento da ceia, recomenda-se que o responsável do diácono indique aos seus pares onde devem este distribuir o pão. Isso nós fazemos, né? Então o líder, né, daquele dia, ele vai organizar. Fica você desse lado, você daquele lado, você vai para aquele lado. Isso faz parte, né? Isso nós já fazemos, né? Mas serve para que a gente possa relembrar, né? Para que tudo venha a ser de uma maneira organizada, né? Por que isso? Evitar que fique todo mundo do mesmo lado. Então distribua, por exemplo, fique dois diáconos de um lado, um com o pão, o outro com o suco, 2 diáconos do outro lado, com o pão e com o suco, para que essa cerimônia, né, ela possa fluir de uma maneira organizada, rápida, né, e tranquila, né, para que não demore, porque senão você vai tudo para um lado e aquele irmão lá do outro lado, ele vai ficar esperando e às vezes vai demorar, né? Então seja organizado, isso é muito importante. Aqui, dentro do que nós estamos dizendo, né, até comentei um pouco antes, né, mas diz aqui, ó, de posse da bandeja do pão, evite cantar em cima dos elementos, por questão óbvia, né? Até eu já falei, então não faça isso, né? Não faça isso nesse momento, você deveria ter feito antes, né? Então esse momento não é a hora de você louvar, de você orar em cima dos elementos. Amém? Eu não estou chamando a sua atenção, tá? Só estou trazendo uma orientação, porque nós estamos sendo observados, né? Olha só, aqui vem falando algumas coisas, né, de quantidade. Havendo 3 ou 4 pedaços de pão na bandeja, volte ao púlpito ou à mesa da ceia e pegue mais. Isso nós já fazemos também, né? Nós já fazemos uma contagem prévia, né? Que talvez você que está sentado, né, assistindo o culto, você não observa isso, né? Mas sempre vai haver um diácono, um servo, né, que vai estar ali fazendo uma contagem prévia de quantas pessoas, né, deveriam cear naquele dia ou poderão cear naquele dia. Então nós já fazemos isso, né? E sempre que fazemos, colocamos algo a mais, né, para que não tenha o desgaste de você sair do salão e lá de fora providenciar mais elementos. Então nós já fazemos isso, então esteja atento a isso, coloque um pouco a mais, né? Não tem problema, né? Isso é ser prudente, então seja prudente. Amém? Se cair alguma coisa no chão, querido, não traga de volta para a vasilha, descarte aquele elemento, né? Pelo amor de Deus, não vai fazer isso, né? Se for um pedaço de pão, joga fora, né? Se for um copo de suco que cair, outro diácono que não esteja servindo a ceia, né, e está atento ao que está acontecendo, esse outro diácono é que tem que vir fazer a limpeza, a manutenção daquele local. Então, se você está servindo e acontecer de cair, né, pode acontecer, né, um pedaço de pão ou um copo de suco, não vá pegar no chão aquilo ali e querer limpar estando servindo. Outro diácono assume essa função, né? Então esteja atento. Por isso que o diácono ele tem que estar de olho, ele tem que estar atento a tudo o que está acontecendo dentro do templo, na ministração. Ele tem que estar de olho aberto. Então fique atento, fique esperto. Amém? Outro cuidado, né, já caminhando para o final dessa matéria que nós estamos compartilhando hoje, fala de os cuidados posteriores, né? O que é isso? É logo após, né, o término, o encerramento daquele momento solene que é a celebração da ceia, né? Então o que cabe ao diácono fazer e ter o cuidado nesse momento? É de recolher, né, de pegar, de guardar, né, aquilo que sobrou, que porventura tenha sobrado, levar para um local adequado, não deixar no meio do salão, colocar num canto, não em cima do altar, nunca faça isso. Pegue e leve para uma área externa, fora do templo, né?
veja se caiu alguma coisa no chão, né? Se o copo está no chão, né? Esse é o papel do diácono. É depois de ter acontecido a ceia, o diácono tem que fazer isso, né? Logicamente que o ideal seria, né, como está escrito aí no seu material, que tudo fosse preparado na medida, na quantidade certa, né, um para cada. Mas pode acontecer imprevistos, como nós já falamos. Então o diácono ele tem que estar atento aos imprevistos, né? E atento que ele não precisa ser chamado a atenção para isso. Então, se você viu que tem que fazer algo, se você viu que precisa pegar um pano e limpar o chão, né? Se você viu que tem uma bandeja jogada num canto, pegue, né? E leve e acomode aquilo ali no lugar certo, né? E faça o descarte do material da maneira correta. E aí cada ministério, cada, né, doutrina, ele vai ter uma maneira de lidar com isso, né? Mas nós fazemos da seguinte forma: a gente descarta, né, para não reaproveitar, principalmente o pão, né? Então não faça reaproveitamento disso. Amém? Glória a Deus. Essa matéria, querido, como eu disse, é uma matéria assim bem prática, né? E muitas dessas coisas que nós falamos aqui nós já fazemos e praticamos, outras talvez não, ou não da forma como está aí no seu material. Então nós temos que adaptar dentro daquilo que nós fazemos aqui como igreja, né? Não é para puxar a orelha de ninguém, é só trazer orientações, que é um trabalho especial, né? É um trabalho que nós fazemos para o Senhor em um momento solene, especial, né? Que nós fazemos. Então, querido, para fechar, né, e concluir, né, essa aula de hoje, esse estudo de hoje, nós temos que lembrar o seguinte: que a Santa Ceia é uma elevadíssima honra. Olha só, né, que importante que é. Então você que é diácono, você servo, sinta-se honrado, sabe? Sinta-se especial da parte de Deus em poder fazer parte desse momento. Então, quando o seu líder, por exemplo, te chamar, te escalar, falar: ó, você vai fazer parte hoje da ceia, né? Você vai levar o elemento, né? Ou o pão, ou o suco, sinta-se honrado, sabe? Não fique com vergonha, fala: nossa, e agora? Né? Como que eu vou fazer? Não, mas sinta-se agradecido, sabe? Seja grato a Deus, porque foi Ele que te escolheu para fazer parte de um momento de honra, sabe? É um momento especial que talvez muitos gostariam de participar, de fazer, e não podem ou não fazem. Então, se você foi escolhido para participar ali daquele momento, sinta-se honrado, porque é um momento especial. Por que é especial? Porque nós estaremos participando ativamente da segunda ordenança da igreja. E aqui eu quero fazer um desafio rapidinho, né, para você que está vendo aí, né, aquele que colocar, né, primeiro aí no chat quais são as 3 ordenanças na ordem, né, que foi falado no começo, vai ganhar uma caixa de bombom. Amém? Nós falamos no começo das 3 ordenanças. Então aquele que escrever primeiramente no chat aí as 3 ordenanças na sequência vai ganhar uma caixa de bombom. Amém? Eu não vou falar, mas nós participamos da segunda ordenança. Amém? Você sabe qual é, né? Mas eu vou deixar para você colocar aí, né? Amém? Então empenhe-se nisso, querido, e faça da melhor maneira possível, com o zelo que é necessário de ser feito. Amém? Então, diácono, você é fundamental nesse momento da ceia, né? Se você foi colocado ali, né, chamado para participar, né, lembre-se que é um momento especial, né? E a igreja conta com você, o seu líder conta com você, o seu pastor conta com você, né? E que você possa também se sentir, né, amado e especial da parte do Senhor, porque você está participando não de um ato qualquer, né, mas de algo muito importante que o próprio Senhor disse para que nós fizéssemos até que Ele venha. Então, até que o Senhor venha, nós vamos estar celebrando a ceia, mas a cada ceia que nós celebrarmos,
nós vamos estar fazendo o melhor, dando o nosso melhor, né? Assim como deve ser. Então que você possa ter aprendido um pouco mais, assim como eu nesse dia, através dessa aula, lembrando que nós aprendemos juntos, estamos aqui como corpo de Cristo, caminhando, crescendo, né, a cada dia com base na palavra de Deus, né, e que você venha entender, né, e que você venha participar, né, desse momento, né, com alegria no seu coração, né, não com peso nem com tristeza, mas com alegria, né, porque é isso que o Senhor determinou para que eu e você fizesse. Amém? Então não deixe de cear, né? Eu finalizo aqui dando esse alerta e essa orientação para você, não só o diácono, mas você que é corpo do Senhor, né? Você que é igreja, você que é batizado, você que está em comunhão, não deixe de cear. Sabe, você pode até faltar em outros cultos, mas no dia da ceia, querido, esmere-se, esforce para você estar presente. Não deixe de cear, né? É o que nós sempre falamos, né? E eu estou aqui reforçando para mim e para você. Não deixe de cear. Amém? Que o Senhor te abençoe, né? Derrame da tua graça sobre a sua vida. Eu gostaria de orar nesse momento para que a gente finalizasse, e agradecendo pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando com você mais esse estudo. Amém? Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, te dou graça, ó Pai, por poder estar aqui compartilhando a Tua palavra, aprendendo, ó Pai, com base na Tua palavra. Deus, que o Senhor venha formar novos discípulos, novos diáconos, ó Pai, que nós venhamos entender a importância da ceia, desse ato solene, ó Pai, das mais importantes, ó Pai, solenidades, ó Pai, que são feitas na Tua igreja. Ó Deus, que nós venhamos a entender isso, ó Pai, que venhamos a cada dia, ó Pai, colocar as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai, e quando nós estivermos aqui, participando desse momento tão solene, tão especial, ó Pai, que nós possamos estar fazendo o nosso melhor, dando o nosso melhor, ó Pai, porque nós estamos primeiro fazendo para o Senhor, e não para os homens, ó Pai, e que o Senhor possa se agradar de nós, ao olhar para nós e ver, ó Pai, que nós estamos aqui entregando o nosso melhor, ó Pai, em Tuas mãos e diante de Ti. Assim, ó Deus, eu te dou graças por tudo e te agradeço. Que o Senhor abençoe a cada um, cada diácono, cada pessoa que está vendo e ouvindo, ó Pai, essa mensagem nessa hora. Que a graça, o amor do Senhor esteja sobre cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe.